Bom, então vamos dar início oficialmente à nossa programação. E para abrir os debates do TAG Summit 2025, começamos com um painel que promete reflexões bastante instigantes. O tema é Agrotech Capital, ecossistema em evolução. E para essa conversa, convidamos ao palco Otaciano Neto, sócio da Zera.ag, Rafael Coelho, CEO da SET, e para mediar esse painel, Francisco Pérez, diretor do Hub Tag Edge. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel. Pérez, obrigado. A palavra está com você. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer participar desse painel de abertura aqui. É uma grande responsabilidade nossa, né? Esse evento muito interessante. São 2 dias de um conteúdo muito rico. Espero que vocês aproveitem. Antes da gente iniciar o debate, eu queria, complementando aqui as palavras do Thiago, do lançamento do nosso Hub de Inovação, o Tag Edge, eu gostaria de passar um vídeo, convidar vocês a assistirem um vídeo rápido de 1 minuto e pouquinho, para fundamentar um pouquinho o nosso debate depois desse vídeo, ok? Então, produção, pode rodar o vídeo. Confiança se conquista com o tempo e com resultados. A TAG Investimentos existe para preservar e ampliar, com máxima solidez, o patrimônio de cada cliente. Por isso, há mais de 20 anos atuamos com total liberdade para entregar soluções exclusivas e personalizadas. A TAG acredita que a experiência faz a diferença. Para nós, o futuro do mercado de capitais está na capacidade de criar ativos únicos e diferenciados, impulsionados por dados e tecnologia, capazes de transformar mercados tradicionais. É com esse espírito que nasce o Tag Edge, primeiro hub de inovação entre as gestoras de patrimônio independentes, com foco em viabilizar essa transformação pela conexão de novas soluções às estruturas tradicionais de crédito. Um hub criado para estruturar produtos financeiros inovadores e estratégicos, conectando o dinâmico ecossistema de startups às demandas do mercado de capitais. Sua ambição é clara: criar diferenciais competitivos com impacto real para os nossos clientes. Bem-vindos à convergência entre tecnologia, mercado de capitais e a força dos negócios de alta performance. Vencer TAG. Vencer Edge. Muito bom. Então, com o lançamento aqui como o lançamento do nosso novo Hub de Inovação, Tag Edge, que deixa muito claro essa visão pioneira da TAG, se posicionando na adoção de soluções provenientes de startups, dentro desse ecossistema pujante de startups, para soluções especificamente de crédito, Lembrando que crédito, ele passa hoje por uma especialização muito grande. E na medida que essa especialização ela vem sendo exigida dos gestores de crédito, o papel das fintechs cada dia é mais fundamental nesse jogo. E por isso que nós falamos que atuamos em ecossistemas de startups para poder atrair essas fintechs, AgTechs, para o nosso mecanismo de estruturação de fundos de crédito especificamente. Tá? Então, indo direto aqui ao tema, hoje a gente vai explorar dentro do setor de agro, que é um setor extremamente importante para a nossa economia, que está dentro do foco do nosso primeiro fundo que será lançado nos próximos dias, ainda no mês de maio, aqui a gente vai lançar o primeiro FIAGRO, embarcando soluções de tecnologia.
Então, eu queria primeiro aqui agradecer a participação do Octaciano e do Rafael, 2 craques nesse segmento, né? Vão se apresentar aqui rapidamente. E aí, ao longo do debate, a gente vai poder explorar um pouquinho melhor os conceitos, os fundamentos aqui do nosso TagEd. Tassiano, por favor. Legal. Muito obrigado, Pérez, pelo convite. A TAG, Rafa, super prazer estar aqui. Acho que primeiro fazer o registro desse simbolismo, acho que são 16 painéis, e não somente acho que tem um valor simbólico, o agro está presente nesses debates, né, que teve muito fora do debate no mercado de capitais por muitos anos, mas esse simbolismo de ser o primeiro painel, eu acho que mostra um pouco da visão que vocês estão tendo, colocando o agro como uma atividade super importante, né, que é super comum. A gente fala muito do agro, que o PIB da economia nacional, a balança comercial brasileira só é positiva pelo agronegócio, que tem 25% do PIB, mas quando fala de mercado de capitais e agro, parece que são coisas bem diferentes. Então, meu nome é Otaciano Neto, eu sou produtor rural no município de Pedro Canário, no Espírito Santo. Fiquei muitos anos trabalhando no setor público, até 2018 como secretário de Agricultura do Espírito Santo, do governo Paulo Artung. E foi quando eu me mudo para São Paulo e começo a trabalhar no mercado de capitais. Recentemente, junto com a Amanda e com a SP, a gente resolve montar a Zera, exatamente uma empresa para buscar fazer essa conexão, assim como tem um monte de gente boa aí fazendo isso no mercado, desmistificando um pouco, aproximando o mercado de capitais, o agro e vice-versa. É só para a gente pensar, né? Nós temos, o CRA tem 30 anos que tem no mercado, e desses 30 anos, ano passado, 200 e poucas emissões. Nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, nós temos 400 mil produtores rurais no Brasil, responsáveis por 85% do valor bruto da produção, nós temos 5 mil revendas no Brasil, e depois de 30 anos, só 200 empresas conseguiram emitir. Então, a gente tem muitos desafios, e a Zera, enfim, cumpre esse papel, e temos atuado também junto com várias gestoras, exatamente levando oportunidades e muitas vezes originando ativos para gestoras que ficam por aqui. Obrigado. Boa. Obrigado também pelo convite aqui, super feliz em, como o Tassiano falou, ser o primeiro painel, e ao lado de 2 amigos aqui, acho que a gente se conhece há tantos anos, o Pérez ainda tinha cabelo preto na época que a gente se conheceu. Bom, eu sou Rafael Coelho, eu sou filho de produtores rurais, não sou produtor rural, não uso botina aqui como o Tassiano, pelo contrário, estou com tênis branco aqui, eu moro em São Paulo há 25 anos, mas eu sou de Campurã, de Mato Grosso do Sul, então cresci numa fazenda, meus pais são produtores de soja, e eu sou fundador da SET. A SET é uma empresa que basicamente atua em boa parte da cadeia do crédito rural. Então, a gente faz desde a parte de background check, então análise da pessoa física, do produtor rural, certidões, matrícula da fazenda, tudo isso de forma automatizada. A gente faz a parte analítica, que a gente usa imagens de satélite com inteligência artificial para identificar a safra agrícola, então a gente consegue dizer o que o produtor está plantando, quanto que ele planta, histórico produtivo dos últimos 7 anos, então a gente cria um dado bastante relevante para análise de crédito. Depois a gente faz a parte registral, então tanto registro em cartório quanto em centrais registradoras, B3, SERC, CRDC, e por último o monitoramento desse produtor pós o crédito liberado. E aí esse monitoramento a gente usa hoje o satélite da Planet, por exemplo, que passa 3 vezes por dia na fazenda, então a gente consegue dar um dado bastante relevante e garantindo que a gente vai ter algum tipo de mitigação no risco, dado que a gente está fazendo uma análise diária daquele produtor. Então, nosso produto é ser um prestador de serviço para casas de crédito, então tanto bancos como gestores, e como o Pérez falou aqui agora, conversando justamente sobre a possibilidade desse novo fundo. Cada vez que eu escuto você falar que o satélite passa 3 vezes por dia em cima da fazenda, eu fico imaginando o produtor rural ali
sendo monitorado de forma contínua, assim, que é um dos diferenciais que a gente traz o campo para Faria Lima, né? É uma forma da gente acompanhar esse dia a dia. Posso fazer um comentário nisso? Que é uma coisa que é legal, Pérez, a gente quando o produtor começa a plantar, a gente identifica o plantio, a gente manda um WhatsApp para ele, né? Dizendo, identificamos o plantio de soja, você plantou tantos hectares, parabéns, tal, e a gente brinca que é a mesma coisa daquela plaquinha no elevador, sorria, você está sendo filmado. Mesmo que não tiver câmera no elevador, isso naturalmente vai coibir alguém de vandalizar o elevador. Então, o produtor, provavelmente, quando ele recebe o WhatsApp desse, ele olha para cima e fala, caramba, de onde que perceberam que eu estou plantando? Então, no mínimo, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer alguma coisa, uma fraude, por exemplo, enfim. Fantástico. E isso daí vai estar dentro do nosso fundo, né? Esse alerta, esse aviso, esse chamado. Mas vamos lá. Octaciano, você que é o craque aqui né? Você já viveu o mundo agro, o mundo mercado de capitais, você é uma lenda viva que faz a ponte do campo para Faria Lima, né? Fala um pouquinho para a gente, assim, o crédito, ele no agro, né? Ele ainda é uma equação difícil, né? A gente está vendo a quantidade de RJs, muita gente assustada com o crédito no agro, né? Então eu pediria que você falasse um pouquinho sobre esse mecanismo todo do crédito no agro, né? Como destravar essa equação e quais são as oportunidades que a gente tem hoje nesse segmento. Legal, Pérez. Fazer um rápido resgate histórico, assim, né? Se a gente pegar a história do Brasil, nós, durante 2 períodos apenas, a gente não teve o agro como principal atividade econômica. Desde 1500, os grandes ciclos econômicos do pau-brasil, o ciclo do café, do algodão, somente entre 1700 e 1760 nós tivemos um ciclo forte da mineração no Brasil. Então, até 1930 sempre foi agro como atividade principal. O que acontece em 30 e conecta exatamente com a pergunta do Pérez? Quando Getúlio assume em 1930, ele fala assim, cara, esse Brasil é um Brasil atrasado, esse Brasil não pode continuar atrasado, precisa modernizar o Brasil. Como é que moderniza o Brasil? Precisa industrializar o Brasil. Esse foi o discurso. Então vem Getúlio I, Getúlio II e mais à frente Juscelino Kubitschek, de fato tem essa onda de urbanização do Brasil, ao ponto que em 1970, 72, começa o Brasil a virar mais urbano do que o rural. A virada do Brasil urbano-rural dá na década de 70. O que acontece, né? Começa a ter um problema de faltar comida no Brasil. O Brasil começou a ser importador líquido de alimentos. Então, não é à toa que a Embrapa nasce na década de 70, que o agro entra para o Cerrado e começa a mandar brasileiro para estudar fora, fazer mestrado, doutorado, se dá na década de 70, quando o agro brasileiro cresce para o Centro-Oeste no primeiro momento, e aí a gente começa a ter um crescimento acelerado do agro brasileiro, esse agro que hoje chega a 25% do PIB. Então, só nesse período aí, entre 700 e 760, em 1930 e 1970, você não tem o agro na centralidade. No início, como é que era o financiamento disso? O Brasil tinha, até 1968, ele cria o Sistema Nacional de Crédito Rural e praticamente o Banco do Brasil é o grande financiador. Chega na década de 80, né, sobretudo no governo, chega na década de 80 e intensifica na década de 90, começa no Brasil, o Brasil ter essa dificuldade de produzir alimentos e no governo o barter surge como uma opção de financiamento, porque os bancos não entravam, muito menos o mercado de capitais entrava no financiamento. E o que é barter? Né? Barter é um negócio super comum no agro, que é escambo, é permuta, é troca. E não tem em outra atividade econômica do Brasil o barter como uma atividade principal. Você não vê sistemas de troca de produtos em outra atividade econômica. E por que começou no agro? Porque faltava dinheiro e você não tinha banco e não tinha mercado de capitais desenvolvido. Então, Pérez, pega essa década de 90, esse negócio começa a se aprofundar e vem o Plano Safra. O Safra, no início, era responsável por 100% do financiamento da agricultura brasileira. O Plano Safra é um mecanismo do governo federal que ele subsidia o crescimento, o financiamento da agricultura. Como subsidia? O governo federal coloca em torno de 20 bilhões de reais do orçamento para equalizar a taxa. O banco hoje está captando a 14%, 15%, empresta para o produtor a 8%, 9%, 10%, e essa diferença tem 20 bi do governo federal.
Tem uma outra forma que é as exigibilidades, né? De toda a captação dos bancos. Hoje a gente tem em torno de 500 bi em LCA dos bancos. Os bancos são obrigados a investir metade em agronegócio. Apesar de chamar de letra de crédito agronegócio, só metade que é obrigatório. Então você começa a crescer. Então, quando começa a crescer, como você tinha operação de barter, e você começa a chamar os bancos, começa a ter um problema de entendimento do agro e tem um problema de tecnologia. Mas essa entrada, sobretudo desses grandes bancos brasileiros, se não, com exceção do Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, esse é um movimento super recente, é um movimento de 10 anos para cá. Porque assim, a área, como é um negócio era muito distante, né? O produtor rural, não sei se todos têm conhecimento, opera na pessoa física, não tem balanço no final do ano. Por que não tem? Porque tem incentivo fiscal de operar na pessoa física, e está certinho, eu faço isso, todo mundo que pode tem que operar na pessoa física, porque é mais barato do que operar na pessoa jurídica. Então, além disso, essa ciclicalidade do agro, né? Você tem problema que ano que chove demais, tem problema que é seca demais, tem ano que o dólar atrapalha a importação de insumos, tem ano que o dólar ajuda na venda de produtos industrializados. Toda essa característica, essa característica pessoal do agro, institucional do agro, fez com que todo o setor ficasse absolutamente distante do agro. E o que acontece? Mais recentemente, nós tivemos a vinda dos fundos, né, dos FIAGROS. E, sobretudo, os FIAGROS listados trouxe para investir no agro um outro perfil de investidor. Trouxe o varejo. Porque quem investia no agro antes, né? Você comprava um LCA, mas era risco do banco. Então, você sabe que aquele dinheiro, uma parte ia para financiar o agro, mas o risco é do banco. Você não via, tinha problema no agro, você não se assustava. Agora, eu uso a expressão seguinte, começou a ter barulho, tem um RJ ali, tem outra RJ aqui, o varejo que nunca entrou no agro, o investidor que com R$10 comprou uma cota, com R$90 comprou uma cota, ele, é uma expressão que eu uso assim, morre com o barulho da bala. Quer dizer, vê que teve um RJ, não sabe de onde é a confusão, que é a primeira coisa que ele faz, vende aquela cota. Então, o mercado começou a ficar muito mais movimentado do que costumeiramente era o mercado de financiamento do agro. E tem um outro elemento, Pérez, que eu acho importante, é a questão no financiamento, sobretudo com o produtor rural, que vem, o investidor que vem investir no agro brasileiro, é que ele olha isso, e quando olha para dados da Serasa, por exemplo, que fala, o Brasil cresceu 200% a quantidade de RJ. Quando você pega esse número isolado, esse número não tem nenhuma representatividade no agro. Nós temos 300 RJs no setor, em qualquer recorte que se faça, esse dado é irrelevante. Então, vou fazer o recorte por revenda. Nós temos 5 mil revendas. Nós temos 1.200.000 produtores rurais que tomam crédito no agro. Nós temos 400 mil produtores rurais responsáveis por 85% do valor bruto da produção agropecuária. Então, em qualquer recorte que se faça, isso é 0,00 alguma coisa. Na semana passada, na AgriShow, conversei com praticamente todos os bancos que estavam lá, a inadimplência batendo 1,5%, 2%. Então, assim, e é o agro é cíclico, e ainda assim você tem índices baixos. Nós tivemos problemas com gestoras, com inadimplência de agro, tivemos. Mas podem olhar, sobretudo com CRA, que mais de uma gestora tomou. Então, a originação proprietária, a análise através das fintechs que estão trazendo inteligência como a SET, isso ficou assim, ficou como comprar um CRI no mercado, que era um negócio mais organizadinho, tinha um prédio, tinha aquele fluxo de recebíveis, ia pagando. Quando vem o agro, que é um outro setor, e as pessoas foram assim, eu vou olhar para a revenda, né, porque revenda é um negócio que está lá perto, pode olhar assim, as notícias de quase todos, eu vou investir em revenda. Porque revenda está próximo do produtor rural. Pô, perfeito, assim, não estou fazendo crítica à tese, só uma reflexão. Mas é um negócio que dá 4% de margem, que dá 5% de margem. Quando tem turbulência,
é quem sente primeiro. Um produtor de lavoura de ciclo curto, soja, milho, dá 20%, 30% de margem. Um produtor de lavoura de ciclo longo dá 30%, 40% de margem. Agora café está dando 70%, não vou nem considerar isso, porque foge da tradição. E aí vem outra coisa quando fala de produto, né? Quando a gente fica discutindo o agro, parece que o agro brasileiro é soja no Mato Grosso. Assim, e o agro brasileiro é muito maior do que soja em Mato Grosso. Eu sou produtor de café Conilon no Espírito Santo. As pessoas, eu vou a todas as cafeterias de São Paulo e pergunto assim, é Conilon Arábica? As pessoas não sabem, não, falam assim, é Nespresso. Assim, então, é isso um pouco o agro, acho que esses desafios e complexidade que tem muita oportunidade para trabalhar. Muito bom, muito bom. Rafa, aqui, o Octaciano citou no meio da fala dele aqui a importância da tecnologia para a gente abordar o produtor rural, principalmente o pequeno e o médio, de forma direta, né? E a gente sabe que isso daí, a partir da Faria Lima, é muito difícil fazer, e aí a gente precisa embarcar muita tecnologia, que é o que a gente está fazendo, inclusive, no nosso Fiagro, né? Então, conta para a gente um pouquinho de como acontece essa abordagem de análise do produtor rural direto, que vai mitigar o risco desses ativos quando a gente trouxer para o fundo, né? Para evitar a dependência dessa camada intermediária, que é a revenda, a cooperativa e a agroindústria. Legal, Pérez. Bom, eu não tenho essa história desde Getúlio como está sendo aqui, porque eu sou um pouquinho mais novo que ele, mas uma coisa interessante que o Tassiano falou com relação aos CRAs que a gente viu historicamente, primeiro, um ponto interessante, muita gente investia em CRA e nem sabia que o CRA era um recebível do agronegócio. Que eu vi de amigos falando, você vê a carteira dele, ele tem lá o CRA, ele não faz ideia que aquilo é um recebível do agronegócio. E segundo, um ponto interessante é que eu diria que praticamente todos os CRAs emitidos nos últimos anos, se não todos, eu diria 99,9%, se não me engano, se tiveram 3 ou 4 que foram CRAs pulverizados, eles eram CRAs dados ou para uma única revenda, ou talvez um conjunto de pequenas revendas, ou um único produtor, então é sempre um caso de monossacado, que na prática a gente está bem longe do cara que seria o pequeno e médio produtor rural. Por quê? Por um motivo muito simples, né? Primeiro, o agro é difícil você chegar no produtor rural, aquela máxima de sempre, né? O produtor está longe da Faria Lima, então a Faria Lima para chegar até o produtor rural é difícil, então é difícil chegar até ele, e mais do que isso, é difícil analisar ele. Porque, historicamente, o modelo de análise que os bancos tiveram durante muitos anos eram dois. Ou era o Banco do Brasil, do Santander, Bradesco, no segundo momento, que tinha uma relação direta, então era o gerente do banco que tinha uma relação de 20 anos com aquele produtor. Então, por conta disso, ele conhecia a qualidade do produtor sem conhecer a qualidade da safra dele, na verdade. Ele conhecia a qualidade do produtor. Esse é um cara que vem aqui sempre, tem um bom histórico de pagamento. Ou ele mandava alguém até a fazenda para fazer a análise da safra dele. Que daí tinham as grandes empresas de surveyors que faziam isso. E, putz, caro pra caramba. O que acontecia? Você só permitia crédito para grandes produtores. E aí é interessante, porque você tem o crédito dado para grandes produtores e os CRAs, historicamente, feitos para grandes produtores ou revendas agrícolas. E aí, quando a gente vê uma situação das RJs que vieram no ano passado, você vê que as RJs foram ou grandes produtores, são quem tem capacidade de pagar um bom advogado para pegar uma RJ, certo? Ou a grande revenda. E aí surge o mercado mostrando uma situação completamente atípica e completamente diferente do que é o mercado de verdade, como o Tassiano falou. A gente acaba atuando muito mais no mercado de grãos, né? E grãos são 360 mil produtores de grãos no Brasil, né? Entre soja e milho. 300 RJs para 360 mil é zero. Mas tá bom, mas como é que você vai fazer para chegar até o produtor rural? Como é que você vai fazer para analisar o produtor rural? E aí entra o nosso projeto, que a gente, como eu comentei, a gente faz hoje análise utilizando imagem de satélite, e o grande diferencial nosso é que a gente consegue individualizar. Então, ao invés de eu fazer uma análise de portfólio, como o mercado sempre fez, que é, olha, vou dar crédito bastante pulverizado, com pulverização eu garanto redução de risco, porque eu estou pulverizando regionalmente, então não estou dando crédito só para o produtor do Mato Grosso, se tiver uma quebra de safra no Mato Grosso eu vou quebrar, não. Eu vou dar um pouco Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E aí a gente sai dessa tese de pulverização para entrar numa tese de individualização. Então eu falo, não, eu vou dar crédito para o produtor que é um produtor que historicamente produz, por exemplo, soja há 5 anos,
insumos, então não é um produtor de primeira safra ou nem um produtor de poucas safras, é um produtor que tem uma alta qualidade do plantio da soja, é um produtor que, por exemplo, tem ele mesmo planta uma diversidade de culturas dentro da própria fazenda, então o cara, por exemplo, arrenda para cana, tem soja, faz uma segunda safra de milho, e a gente consegue analisar isso utilizando os dados individualizados da imagem de satélite. Então, quando a tecnologia entra no mercado, ela passa a permitir que os CRAs sejam feitos diretamente com o produtor rural e não mais através de uma revenda agrícola. E aí você tira o modelo de mercado que historicamente o Brasil teve, no qual o grande financiador, depois dos bancos públicos, né, e dos bancos privados que tinham recursos de forma indireta pública, o Brasil sempre foi altamente dependente do crédito dado através da revenda agrícola, né, que é o barter que o Tassiano falou. Então, quando a gente sai desse modelo de barter e fala, ok, agora o mercado de capitais tem capacidade de chegar diretamente no produtor rural, você muda completamente o mercado. E é o que a gente viu, por exemplo, na safra passada para a safra que a gente está atualmente, né, para 24, 25 versus 23, 24. 23, 24, você teve 16% do crédito sendo dado para grãos, especificamente, está sendo dado através do mercado financeiro. E nessa safra a gente chega a 30%. Então você começa a expandir o crédito agrícola, quer dizer, a Faria Lima começa a chegar efetivamente no produtor rural. De novo, através de tecnologia. Porque se você não tiver tecnologia, você nunca vai individualizar e você vai continuar dando um crédito com uma penalidade no meio do caminho. Porque eu estou dando, na verdade, o crédito para a revenda dar esse crédito para o produtor rural, que ganha o spread no final das contas. Então o produtor chega num crédito caro, né? A revenda vira um banco, no final das contas, porque ela passou a dar crédito, ela passou a ser um distribuidor de crédito, não mais um vendedor de insumos, justamente pela margem baixa da revenda. E a gente tenta mudar esse jogo. Então, o nosso objetivo agora é, ok, vamos usar o crédito direto para o produtor rural, vamos sair desse 99,9% dos CRAs são emitidos através de revenda. Fazendo um FIAGRO, por exemplo, na nova lei, permite que a CPR seja feita diretamente contra o FIAGRO, não mais tendo que se fazer uma emissão para depois uma compra. Então, a gente muda o modelo de mercado, trazendo tecnologia para isso. E é interessante que, assim, as revendas, as cooperativas de agroindústria, né, que a gente chama aqui de os sponsors, né, que estão no meio do caminho, eles continuam importantes, né? A gente não está dizendo que eles não são importantes no ecossistema, mas eles passam a ser um elemento da cadeia e não mais o elemento chave da cadeia, né? O elemento chave da cadeia, a gente acredita que é exatamente essa análise individualizada para trazer isso para dentro do fundo, mitigando os riscos e ampliando a nossa visão sobre produtividade, todas as características do produtor, né? E uma coisa bacana, né, que a gente tem no output da SET como todos os produtores rurais, né, a grande maioria são pessoas físicas, como o Tassiano falou, a gente não tem uma visão de balanço ou DRE, e o sistema da SET consegue apresentar isso daí no final do dia, né? Então a gente enxerga o produtor rural, na verdade, de forma sintetizada, como se fosse uma empresa, através do processo. A gente cria um DRE, né, do produtor rural, obviamente uma estimativa DRE, baseado na produção agrícola dele. Então a gente estima a quantidade de safra que ele produz, a produção, então soja, milho. A gente sabe o preço do grão na época do plantio dele, então eu consigo fazer uma análise histórica. A gente sabe o custeio médio das regiões, é algo que muda pouco, né, nesse sentido. E a gente sabe o endividamento, porque a gente tem acesso ao SR do Banco Central, obviamente com a anuência do produtor, e a gente chega até uma situação de EBIT ou até o fluxo de caixa. Então, quer dizer, a gente consegue transformar um produtor que não é uma pessoa jurídica em pelo menos uma estimativa do que seria pessoa jurídica. Não, muito legal. E aí que a gente entra com o conceito de uma abordagem de integração, de ecossistema, né? Normalmente, o mercado de capitais olhava o agro e se comunicava de forma direta com ele. E tecnologia era visto como algo periférico. É interessante utilizar uma startup, uma tecnologia, mas não fazia parte daquela análise integrada. E a chamada do nosso painel aqui, que é o ecossistema em evolução, é exatamente isso. A gente acredita que a partir de agora, né, é fundamental abordar o agro de forma integrada, né? Então, o mercado de capitais tem que estar junto com tecnologia e tem que estar muito próximo do agro para que a gente extraia o máximo de valor
dessas operações, né? Que é uma operação em ecossistema, e eu acredito que isso daí está numa evolução muito forte. Tá? Então, falando aqui agora, né, sobre esse movimento de ecossistema, né, onde eu costumo dizer que a soma das partes é maior do que o todo, né? Ao invés da gente trabalhar individualizado, trabalhar de forma integrada, eu acho que o resultado é muito maior, né? Eu faria aqui uma pergunta, começando pelo Octaciano, né? O que muda quando o mercado de capitais, a GTEX, né, como a SET, e produtores operam de forma integrada? Então, assim, de forma prática, para o público entender, o que muda quando a gente opera de forma integrada? Eu acho que tem o movimento em si, Pérez, no mercado de capitais, eu uso uma expressão seguinte, que é o movimento de alfaiataria, né, de costureira fazendo roupa, assim. Permite desenhos e produtos muito customizados, né? E eu acho que essa customização com integração é uma enorme diferença. Vou dar um exemplo agora que a gente acabou de anunciar há 30 dias atrás com o governo do Paraná, né? Tipo, desenhou um produto para o governo do Paraná, o governo do Ratinho, que ele misturou 3 origens de dinheiro. Está vindo uma cota sênior, que o governo do Paraná está colocando dinheiro a 4% ao ano, sem indexação. E quando eu falava isso aqui, o pessoal falou assim, pô, mas é melhor investir no Tesouro Selic. Sim, mas o governo, o trade-off não é escolher Tesouro Selic ou 4%. O trade-off é, vou fazer uma estrada ou vou subsidiar a agricultura. E essa que é a lógica do orçamento público. Com a cota mezanino no mercado, a CDI+, e uma cota júnior que as cooperativas e as indústrias estão entrando com o crédito CMS que ela tinha, mas não recebia. Quando, pela lei Candir, toda empresa exportadora vai acumulando o crédito CMS, o governo deve, mas fala assim, eu te devo, mas eu não pago. Quer dizer, é um desenho que agora a gente vai ver vários estados do Brasil seguindo o que foi feito lá. Isso daí provavelmente vai acontecer agora para São Paulo e Minas, né? São Paulo, Minas, assim, quase todo, a gente está conversando com muitos estados fazendo esse movimento. Assim, é um desenho muito único, mas isso que é legal. Assim, é uma integração, né? Você tem uma integração entre dinheiro de mercado, dinheiro de crédito CMS, que as pessoas tinham dificuldade de monetizar isso, com tecnologia analisando, com subordinação de cooperativa originando, vai resolver um pedaço. Aí vocês apresentam uma outra solução, sabe? Uma solução, é engraçadíssimo isso, assim. Você conversa com gestores, tem gestor que fala assim, olha, eu não quero nem ver produtor rural. Aí você conversa com outro gestor e fala assim, eu só quero ver produtor rural. Mas isso eu acho legal, assim, eu acho que isso mostra essa alfaiataria que está se tornando, Rafa, o mercado de capitais. Que são desenhos, né? Cada um apresenta uma tese e desenham operações, mas qual que é a vantagem disso tudo? É que está todo mundo, através das suas crenças, do que acredita, das tecnologias, de fato, aproximando o mercado de capitais do agro. Se a gente pegar o Brasil, os números variam um pouco, mas de 40% do crédito privado do Brasil vindo do mercado de capitais, quando você pega no agro, esse negócio ainda dá menos de 20%. A demanda de crédito agrícola do agro, no último relatório da CNA, é 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quando você pega estoque de CRA com o estoque de FIAGRO, mesmo tendo sobreposição, né, porque tem FIAGRO e tem CRA, dá em torno de 20 bilhões de reais. Então, e aí você tem muito FDIC, que também com lastro em agro, que não dá para saber, né, ainda não está claro qual é o lastro, qual o percentual, a CVM está trabalhando nisso. Então, 20%, 25% ainda é abaixo do mercado de crédito no Brasil. Então, essas soluções customizadas, essa alfaiataria que só o mercado de capitais permite, com essa integração na prática, possibilitando, ao invés, assim, o gestora tem um desafio que é custo de servir, né? Eu preciso ter um custo de servir mais baixo. O banco geralmente tem um custo de servir um pouquinho mais alto, mas ele capta mais barato, né? Então o banco capta mais barato. Então a gestora, para competir lá na ponta, precisa ter um custo de servir baixo. Então, na prática, né, na sua pergunta, assim, essa integração, a possibilidade de eu ter um sistema, né, uma inteligência que já me entrega uma DRE, considerando o endividamento do produtor, considerando o custo para produzir aquele hectare de soja ou milho, considerando as receitas, a produtividade. Eu sei se
a fazenda X vai produzir 58 sacas de soja, vai produzir 62, vai fazer 63. Então, essa integração, sabe, eu acho que vai fazer com que a gente recupere no mercado de capitais esse distanciamento que sempre existiu. E tem uma máxima que eu gosto, que fala o seguinte, que a agricultura não quebra. Quem quebra é o agricultor, né? E qual é o agricultor que quebra? É o agricultor que alavanca. Eu vou contar um caso, como que tem desafios, né, e a tecnologia ajuda nisso, e, sobretudo, esse trabalho que a Congresso Nacional fez de avanço regulatório ajuda nisso. Eu fui olhar uma operação determinado ano no Goiás, e foi ótima. Construí uma DRE, pegamos o imposto de renda do produtor, operação perfeita. Falei, cara, vamos entrar nesse produtor. À noite, chama, vai ter um churrasco lá na sede, vamos dar um pulinho lá. Eu fui para o churrasco na sede. Quando dá 11 horas da noite, chega um corretor desse produtor e fala assim, Tassiano, eu sou corretor da pessoa tal. Eu falei, coisa boa. Como é que é? Tem comprado muita terra? Todo ano ele compra fazendinha aí. Eu falei, bom demais. E está emitindo CPR, né? Não, é só contrato de gaveta para não aparecer. A operação caiu. Acabou, matou naquela hora a operação. Acabou de matar. Então, esses desafios são os desafios do agro, assim, que é olhar o quê? Olhar endividamento, assim, porque momento bom, momento ruim vai ter no agro, mas como tem margem, como o setor tem margem, é segurar assim, para não exagerar na alavancagem. Assim, porque terra vai mudar de mão. O cara quebrou, um que está com baixo endividamento vai comprar aquela terra. É por isso que o preço de terra no Brasil cresce, qualquer indicador que tem, mais de 9%, 10% real há 20, 30 anos. Muito bom. Rafa, como destravar o crédito com inteligência e escala? Né? Dado que a tecnologia é o elemento-chave, né? Como que a gente faz isso daí na prática? Acho que puxando até o gancho do Tassiano aqui, no final das contas, isso é um resultado de preço, né? Porque no modelo que historicamente o Brasil atuou, e o ponto interessante da fazenda, por exemplo, a gente historicamente tem crédito liberado com garantia em terra, como grande parte do mercado brasileiro sempre atuou. Qual que é o problema disso? Você tem um bem extremamente caro, né? Antigamente era um bem, obviamente, muito mais barato, né? Então hoje você tem fazendas, as boas regiões produtivas de soja custam R$85 mil o hectare, enquanto o custeio de soja hoje está na casa de R$6 mil o hectare. Então, eu estou deixando como garantia um bem que vale R$85 mil para eu pegar 5, 6 mil reais de crédito. Então, assim, essa relação é meio absurda. Isso era o modelo antigo. Né? E por quê? Porque eu não tenho capacidade de analisar o produtor tão bem, eu preciso pegar mais garantias possível. A garantia da terra é uma garantia, obviamente, é um bem praticamente líquido e com precificação hoje super bem dada. E aí, por que eu falo que é preço? Porque hoje o crédito, quando chega no produtor rural, ele chega num preço bastante alto. Mas grande parte dos produtores não enxergam isso. Porque se você é um pouquinho como aquela velha história quando você vai pegar dinheiro num banco, um CDC, quando você vai ver a taxa de juros que o gerente fala, quando você vê o CET, né, o custo efetivo total, o número é muito maior do que o que está mostrado ali. E no caso do produtor, é assim que funciona, porque grande parte é dado pelas revendas cooperativas, e quando você vai fazer o número, você vê, por exemplo, a revenda ela pega e dá. E a gente não está querendo colocar a revenda como vilão aqui, de forma alguma. Pelo contrário, como o Pérez falou, é um agente extremamente importante da história. Eles fazem parte do ecossistema. Extremamente importante, Eles só tem que mudar o papel. Exatamente. O que a gente está dizendo vamos deixar a revenda fazer o que ela deveria fazer sempre, que é vender o insumo. Né? Deixa o crédito para quem sabe fazer. E aí a revenda pega e fala, ok, eu vou te dar, se você me comprasse à vista, eu te daria 10% de desconto, certo? Um exemplo. Só que você está me comprando a prazo, então não é R$90, é R$100 que você vai pagar no produto. Então, de cara, eu já tenho um juros embutido. Aí o segundo ponto, ok, como você está me pagando a prazo, eu vou te cobrar aqui uma taxa de 1,2% ao mês, que é uma taxa super barata para esse tipo de modelo. Só que você vai me pagar em sacas de soja, certo? Daqui 9 meses. Então, eu vou pegar a saca de soja e vou precisar vender para uma trading.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar esse preço da saca de soja na bolsa. Então, eu vou lá na bolsa e já vendo essa saca de soja na bolsa. Já saio com esse hedge de precificação de soja feito. Só que quando eu vou precificar para você, para o produtor, esse valor, eu vou lá e coloco um spreadzinho, né? Porque tem um custo financeiro nessa história, tem um custinho também a mais ali do corretor, tal, eu coloco uma precificação a mais. Quando você coloca na ponta do lápis, essa taxa sai a 2,5% ao mês. Então, quer dizer, o custo ficou muito alto. E aí, obviamente, o produtor come margem. Né? Aí você pega um produto que tem uma margem de, como o Tatá falou aqui, 25%, 30%, mas eu estou comendo só na parte financeira aqui quase 20% do produtor. Então, é quando ele pensa duas vezes antes de pegar o crédito. Então, quer dizer, para mim, à medida que a gente consegue destravar isso, e aí o ecossistema vai resolver esse problema, porque hoje o modelo é completamente assíncrono. A gente está dando o exemplo aqui da revenda, que fez isso, a CPR foi emitida diretamente de revenda. Aí existe o mercado secundário, na qual a revenda pega essas CPRs e vende... São ações isoladas. Completamente isoladas. Ela vai vender isso para um fundo, ou ela vai emitir um CRA e colocar como garantia do CRA essas CPRs estão ali, mas é de forma completamente assíncrona. E aí, às vezes, esse CRA pode ter algum monitoramento, não da área, mas monitoramento de risco de crédito mesmo. Então, o cara coloca um S&P, alguém para fazer aquilo ali, e aí, às vezes, aí beleza, isso depois vai para um fundo. Então, olha a quantidade de assincronicidade que eu tenho aqui, entes participando, e análise, final das contas, o tech acaba ficando sempre no último etapa da cadeia. Grande parte das vezes, quem usa tech aqui é o banco, né, lá no final das contas. Então, agora quando eu pego e falo, eu permito que essa tecnologia venha até a revenda, e eu permito que o produtor tenha a capacidade, por exemplo, de entrar num site, colocar o CPF dele e ter um resultado em 1 minuto, qual que é a quantidade de crédito que ele teria liberado, qual que é o risco dele, qual que é o valor dele, e um valor muito mais justo, né? Não quer dizer mais barato, mas mais justo, que significa que o bom produtor vai ter um custo mais barato, o produtor ruim vai ter um custo mais caro, porque eu estou individualizando o preço. E quando eu individualizo o preço, o que eu faço? Eu fujo da seleção adversa. Porque o produtor ruim, que é o cara historicamente está na média, e é o cara que ele entrou junto com os outros na revenda e é o péssimo produtor, mas ele sai num preço mediano, aqui ele vai estar fora desse jogo. Então, legal, eu evito a seleção adversa, precifico melhor, aumento a rentabilização para o investidor e reduzo a taxa para o produtor. Porque a taxa, eu não tenho mais tanta quebra de gente, eu faço com que a CPR seja vendida direto para o fundo. E aí eu transformo uma taxa de 2,5 CET para uma taxa efetiva de 1,5. Aí sim, aí eu estou mostrando um custo real aqui que passa a ser muito mais interessante para o produtor. Lembrando que o produtor, normalmente, ele pega um crédito para 9 meses, né? Ele não pega para o ano inteiro. Então, aí a gente sai de 20 e poucos por cento para 18%. Essa é uma relação ganha-ganha claríssima, né? Assim, pelo menos para nós que estamos envolvidos aqui no dia a dia dessa estruturação do fundo, fica claro que a tecnologia tem que estar na frente, inclusive, né? Normalmente ficou lá atrás, ela tem que estar na frente. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Tassiano, eu queria que você comentasse com a gente. Muito se fala dos fiagros, né? A gente tem aí hoje 42 bi, mais ou menos, né, de fiagros hoje no mercado, frente a um total de necessidade de capital divulgado pela CNA recente de 1,2 tri. E a gente sabe que desse 1,2 tri, mais ou menos 400 bilhões são de plano safra, né? Então, a gente tem uma diferença aí de uns 800 bi frente aos 42, os 800 bi frente aos 42 de fiagros, né? Então, tem uma oportunidade gigantesca. Eu acho que a gente só está começando esse jogo aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco nesses minutos finais aqui sobre esse cenário da oportunidade que a gente tem em desenvolver fiagros, e especialmente nessa modalidade, né, que nós estamos falando, onde a tecnologia vai ser fator-chave de sucesso. Mas a oportunidade em si, né? Legal, Pérez. O primeiro, assim, esse número é uma coisa super interessante, né? Essa semana mesmo tem reunião com o CPEA e com a FIP, os dois pensando como, de fato, fechar o número de qual a demanda de crédito agrícola no Brasil, né? Esse dado que você trouxe é o dado oficial da CNA, que é uma das entidades mais importantes, está publicado no relatório da CNA da semana passada, mas, sobretudo, com essas operações de barter, né? Assim, gente, assim, a primeira oportunidade, só existe barter onde não tem mercado de capitais desenvolvido. Só existe barter no Brasil, na Argentina e na Ucrânia. Você não tem operação de barter de forma relevante
como você tem nos Estados Unidos, na Europa, como você tem no Brasil. Recentemente, eu tenho até o link, eu guardei, eu vi uma grande multinacional de químico publicar, dizendo isso, assim, o barter deu tão certo que hoje a Argentina e a Ucrânia seguem. Eu acho que deu muito errado, assim. Não faz sentido um modelo de financiamento ser exportado para a Argentina e para a Ucrânia. Assim. Você imagina se os Estados Unidos, se a Inglaterra começa a pegar um modelo brasileiro, fala, pô, deu muito certo. Né? Então, assim, essa é a primeira oportunidade. Eu acho que a gente, o Plano Safra, né, falei no início, era 100% do crédito, hoje dá 40%, 45%, o CNA trabalha com 1/3 da oferta necessária, da demanda necessária para o produtor rural. E esse dinheiro vai vir de onde? Evidentemente, vai vir de mercado bancário e vai vir de mercado de capitais. Mas o mercado de capitais é o que permite essas customizações, essa alfaiataria para pensar produtos sob encomendas, em produtos sob medida para o agro. Vou dar um exemplo agora. As revendas de trator. Em geral, as grandes revendas de trator estão muito bem financeiramente, os proprietários. E com medo de reforma do imposto de renda, cobrar imposto. O que esses empresários têm feito? Olha, vou tirar o dinheiro da empresa, ainda que legalmente não cobre imposto de renda, e vou montar um FDIC para ajudar a financiar a minha atividade. Assim, isso é de um microsetor da atividade econômica do agronegócio. Então, essas customizações permitem, né, com que a gente tenha uma oportunidade de desenhos completamente diferentes. Isso tudo que a gente está falando até agora, pessoal, é em crédito. Né? Então, quando a gente começar a olhar em terra, o patrimônio imobiliário das fazendas brasileiras, os números variam entre 5 e 8 trilhões de reais. Então, você pega os hectares produtivos no Brasil, o Rafael trouxe um número de 85 mil de uma determinada região, a outra é 20 mil, a outra 100 mil. Pega todos os hectares produtivos do Brasil e multiplica pelo valor de mercado, então daria um patrimônio de 5 a 8 tri. E o que nós temos de solução de mercado de capitais para isso? Meia dúzia de fundos. Tem o FZDA, o FZDB e o FLAN da gestora 051, tem o SNFZ da Suno, tem uma solução da RISA, tem uma solução, assim, tem meia dúzia, eu acho que eu estou falhando uma aqui, acho que o Mário tem uma outra, que ele fez, mas não é um fundo listado. Você tem meia dúzia de soluções que deve ter um patrimônio de 2 bi, sabe? Vou colocar 2 bilhões de patrimônio, frente a uma oportunidade de trilhões. A qualquer conta que fizer no agro, está tudo errado. A oportunidade são de 3 trilhões. Os imóveis do agro valem 3 tri, ainda está muito distante. Então a gente tem. E por que fomos para o crédito? Né? Diferente, talvez, até como nasceu a indústria de fundos imobiliários, que nasce mais pelas operações de tijolo e depois caminha para o crédito, porque, lógico, é a maior dor do produtor rural. A maior dor do empresário rural é crédito, por essa lógica toda da ausência da capacidade fiscal do governo continuar crescendo. E agora, a gente, depois de esse potinho estar um pouquinho mais cheio, assim, vai passar a indústria, os fundos imobiliários, é só fazer a conta. Assim, o PIB do agronegócio brasileiro é 3 vezes maior do que o PIB da construção civil no Brasil. Então, se fizer essa correlação, você tem uma possibilidade enorme ainda de crescimento dos fundos. E os fundos têm essa vantagem de ter uma pulverização enorme de ativos dentro, você não precisa estar super concentrado numa operação de CRA. Então, assim, virou o grande instrumento. Nós temos esse momento de baixa na captação ano passado, por esse barulho da bala que assustou muita gente, mas já passa. A AgriShow semana passada já foi um exemplo desse. Se vocês derem um Google ou entrarem nos sites da The AgriBiz, da AgFeed, da Globo Rural, que são sites que cobrem o agro muito bem, só tem uma conversa, só tem conversa de crédito. Né? Porque onde encontrar o crédito? Onde encontrar o crédito. Então tem muita oportunidade e vocês, alocadores, gestores, sabem disso, e o medo está passando do agro, porque o pessoal está vendo que é muito bom.
E você colocou um ponto interessante, tá, que você está falando do preço da terra, né? A terra como um ativo que, no final dos contos, é pouco usado no crédito. De novo, era bastante usado, mas mal usado, por um valor muito pequeno. E se você, o mesmo comparativo que você fez com o mercado imobiliário, né, urbano, né, é uma coisa que pode ser levado para o rural também, porque grande parte das aquisições de casa que existem são financiados, certo? Tem financiamento de 30 anos e tudo mais. O que existe de home credit hoje, né, que você faz o refinanciamento da casa, startups que cresceram absurdamente fazendo isso, isso não existe no agro. O produtor tem um mobilizado absurdo, normalmente uma liquidez muito baixa, liquidez que eu digo não liquidez do ativo, liquidez eu digo dinheiro mesmo. Normalmente o produtor tem pouco caixa, porque o caixa que ele faz, ele está comprando a terrinha do vizinho sempre, então ele tem pouco caixa, mas tem um ativo que vale muito. E isso é pouquíssimo usado. Então, por que não o produtor não poderia, talvez, financiar a compra dessa terra, por exemplo? No Brasil não existe praticamente financiamento de aquisição de terra. Eu diria que tem um banco que faz isso, Rabobank, e pouco. E aí começa a nascer os fundos. Então, ao tamanho do valor imobilizado em terras aqui, os 5 tri, certo? E a necessidade de capital de 1,2 tri. Existe também várias outras oportunidades aqui, de novo, mercado de capitais, para destravar isso. Então, existe, eu acho que sendo criativo, né, o mercado agrícola está lá atrás ainda, perto da Faria Lima. Né, ainda tem muita coisa para acontecer para a gente conseguir chegar efetivamente perto do que foi o mercado, o boom imobiliário mesmo, urbano, do que a gente viu e tudo mais. Então, acho que a gente está chegando nisso nos próximos anos. Né? Eu falo, Pérez, permite? Assim, sim. Eu falo assim, a própria formação de gestores, né? Gente, são competências absolutamente diferentes. Assim. Uma competência técnica de analisar uma empresa, analisar um balanço, sabe? Essa competência estatística, matemática, clássica de mercado de capitais, com competência agronômica. Assim, é água e vinho. Assim. Então, nós estamos formando no Brasil uma geração de pessoas que conseguem chutar com a esquerda e com a direita. Assim, juntar essas competências absolutamente diferentes. Quem fez economia, administração, FGV e INSPE, não viu agro. Quem fez agronomia na Exalc não tem ideia do que é esse negócio. Então está juntando, está formando uma geração. E aí você junta um terceiro elemento nos fundos listados, aí que já tem 12 bi, que é a dificuldade de comunicação. Além de tudo isso, você tem que saber falar com as pessoas, saber convencer seu cotista, falar que o seu negócio é bom, que não precisa se assustar, porque tem fundamento, que tem uma quantidade de ativo bom. Então, de fato, assim, esse movimento, né, é um movimento até de formação de gente, e tenho certeza que assim, nós já estamos vendo muitos caras muito bons nisso, e cada vez mais as pessoas vão trabalhar com essas 2 ou 3 habilidades aí que são completamente diferentes. Só um comentário, eu fiz INSPER e agora tem especialização em agronegócio lá, então, mas eu me formei bem antes disso. Mas está começando, né? Essa curva está só no começo mesmo. Bom, muito bom, queria agradecer aqui a participação de vocês, né? Acho muito interessante. O nosso papo aqui reforça o pioneirismo da TAG, né? Em operar de ecossistema, né? Em operar de forma integrada, né? E um recado que fica aqui, eu acho que geral, né? Sobre os fundamentos que estão por trás do TagEd, é que assim, o futuro ele não é sobre estruturar produtos ou serviços financeiros, né? O futuro ele é sobre construir ecossistemas que gerem valor, né? Tem um deslocamento sutil aqui na abordagem, mas muito importante, que é exatamente o DNA do TagEd, né? É a gente construir valor a partir de ecossistemas. E acho que está claro aqui que o agro é um setor que a gente vai operar e tem muita oportunidade para a gente extrair valor e trabalhando de forma conjunta. Então, obrigado para vocês. Falamos depois. Muito obrigado. Obrigado a vocês e parabéns pelo lançamento. Nosso agradecimento especial aos convidados, em especial pela condução do Francisco Pérez. Muito obrigada.
Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês no TAG Summit 2025 e lembrar também das 1.500 pessoas que se inscreveram online e que também acompanham esse evento de modo remoto. Nós faremos agora um breve intervalo e voltamos já. Até breve.